Olá, amigos internautas da Rádio e TV Web Luz. É um prazer revê-los. Hoje nós vamos dar continuidade à abordagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a última das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, no item que envolve o perdão das ofensas. Jesus nos tem proporcionado sempre a ajuda, o auxílio, o alívio, naquilo que se interprete como sendo as questões internas que o Espírito apresenta, questões estas que não tem sabido trabalhar em si próprio, que não tem conseguido interpretar da melhor forma possível, em razão de encontrar-se envolvido com as questões mais profundas do inconsciente, com as questões mais internas, e naturalmente envolvido no momento presente com o corpo físico, que o impede de conseguir resgatar conscientemente tais lembranças, tais imagens, tais memórias, então encontra-se afetado e sente-se aturdido em razão de determinadas sensações, em razão de determinadas manifestações que o envolve, sem que saiba se defender e sem que saiba qual a intensidade e de onde provém. Jesus, o irmão maior, todo amor, todo carinho, é aquele que encontra-se envolvido conosco em todos os instantes e em todos os momentos, nos proporcionando então as informações libertadoras, no sentido de que seja possível, através das mesmas, irmos nos amenizando, irmos nos tranquilizando, irmos nos acalmando, em razão de irmos colocando em prática, de colocarmos a mão na massa, no sentido de virmos, de alguma maneira, a trabalhar as causas que se encontram ainda abertas, manifestadoras dos efeitos que nos têm proporcionado, então, algum tipo de mal-estar. E Jesus, então, apresenta o perdão como sendo um instrumento absurdamente aliviador destas questões internas que se apresentam ainda envolvidas em níveis de tensão e de temperatura muito altas, tais quais aquilo que no programa passado abordamos pela imagem do vulcão. Então, internamente, nos apresentamos da mesma forma que este vulcão. E há necessidade de que a pressão interna e a temperatura seja diminuída de alguma forma. Pelo fato de nos encontrarmos envolvidos com a lei de liberdade que abre uma vereda para um caminho chamado livre-arbítrio, há de se interpretar, então, que liberdade e livre-arbítrio é proporcional ao ser que é individual, com pensamento contínuo. E este ser individual com pensamento contínuo, que é o Espírito, que é o que cada um de nós é, então encontra-se envolvido com a necessidade de se amenizar de alguma forma. Encontra-se envolvido com a necessidade de buscar interpretar melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando apresenta o esquecimento, quando apresenta a necessidade de relevar, quando apresenta a necessidade de esquecer, quando apresenta a necessidade de perdoar, como sendo um imenso instrumento que busca, então, aliviar estas questões internas dentro desta estrutura arquetípica que apresentamos. Então, Jesus nos vai proporcionando as mais variadas apresentações e utiliza-se das mais variadas oportunidades para ensinar como perdoar, para ensinar como aliviar-se, para ensinar como se desprover das questões que ainda apresentam efeitos que proporcionam algum tipo de mal-estar. Porque para nós é de fundamental importância que não nos esqueçamos
daquilo que os bons espíritos apresentam na introdução do Livro dos Espíritos, quando solicitam para que não nos prendamos, para que não nos vinculemos às denominações. Porque a palavra sozinha mata, e há necessidade de se buscar a essência daquilo que a palavra apresenta. E perdão na essência está muito longe desta observação emocional que se tem quanto ao fato de se interpretar se é bonito ou não, se agrada a Deus ou não. Mas perdão, na essência, necessita ser interpretado como instrumento aliviador do ser. Como instrumento que, apresentado neste instante, não é que vai ser entendido e interpretado como demonstrador de alguma coisa bonita para você, como demonstrador de alguma coisa bacana que você faz. Perdão é instrumento aliviador das questões antigas. E há necessidade de que venhamos a nos interpretarmos estruturalmente pela essência e não necessariamente pela forma. Jesus trabalha na essência, Jesus não trabalha na forma. Então, num determinado dia, Levi é chamado por pessoas que vão à sua casa. Levi era um antigo publicano, tinha condições materiais, físicas muito boas, e um grupo de pessoas vão até a casa dele. E quando ele desce para atendê-las, eles manifestam o desejo de que ele, Levi, pelo fato de seguir a Jesus, pudesse então lhes explicar como alcançar o reino de Deus. E Levi, equivocadamente, então diz aos três que se encontram à frente do grupo, apontando para cada um deles e dizendo o seguinte: você tem dificuldades dentro de casa e não tem conseguido resolver. Você, outro, apresenta imensas dificuldades internas referente a vícios e não conseguiu resolver. Você, outro, tem problemas terríveis em relação às questões domésticas com sua esposa e não conseguiu resolver. Como é que vocês querem atingir o reino de Deus se as questões internas suas vocês não conseguiram resolver sozinhos? E estas pessoas então baixam os olhos, olham para o chão e cabisbaixo vão saindo e vão indo embora extremamente magoadas, extremamente constrangidas. Passado algumas horas, Levi encontra-se com Jesus, porque neste dia Jesus apresentaria então o grande instrumento libertador de todos nós, que são as bem-aventuranças. Na tarde daquele dia, Jesus falaria sobre as bem-aventuranças. E Levi vai todo feliz dizer para Jesus sobre aquilo que aconteceu na frente da sua casa, como que se tivesse feito algo absurdo na defesa do Evangelho. E Jesus, calmamente, tranquilamente, então diz para Levi o seguinte: Levi, aqueles que se encontram mais doloridos, aqueles que se encontram mais carentes, são exatamente aqueles a quem melhor devemos acolher. São exatamente aqueles, Levi, que se encontram absurdamente cansados, desprovidos de força, doloridos, Levi. E estes precisam ser acalentados por nós. E vai falando, vai ensinando a Levi sobre o que Levi não conseguia ainda entender. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus em nenhum momento constrange Levi e em nenhum momento o coloca na posição de corrigi-lo de maneira extremamente abrupta. Jesus ensina Levi a amar da mesma maneira que naquele instante Levi sente que ele o ama. Naquela mesma tarde, Jesus então apresentou as informações libertadoras contidas
nas bem-aventuranças. Um número sem igual de pessoas encontravam-se ali para receber todas as informações de esperança, todas as informações revigorantes, todas as informações condizentes a uma mensagem que nunca haviam escutado, nunca haviam ouvido por parte de quem quer que fosse. A maneira como Jesus os trata, a maneira como Jesus os envolve, é alguma coisa que lhes proporcionou um nível de impressão tão absurda, tão gigantesca, que todos esqueceram das suas dores, todos esqueceram dos seus sofrimentos e foram envolvidos por aquele aspecto estimulante, motivador, proporcionador das esperanças que há muito se buscava e que não se sabia onde encontrá-las. Terminado o trabalho de Jesus, todos então retornam felizes, preenchidos, envolvidos, absorvidos pelo amor de Jesus. E Levi, que se encontrava pesaroso em razão do que havia acontecido e em razão das explicações dadas por Jesus, que ele depois compreendeu, cruza com os 3 amigos que foram afetados por ele na parte da manhã, e estas 3 pessoas então vão até Levi, o envolvem em votos de amizade, o envolvem em votos de alegria, e Levi percebe que havia sido perdoado por aqueles que, tendo a oportunidade de ouvir Jesus, haviam se reabastecido. Jesus, num determinado instante, encontra-se com os apóstolos na cidade de Nazaré. E em Nazaré encontraremos pessoas extremamente resistentes, pessoas extremamente envolvidas com outras questões. Escribas, que eram os responsáveis pelas leis, fariseus, que eram os responsáveis pelo cumprimento das leis, encontravam-se envolvidos em outras situações. E eles dizem a Jesus, os apóstolos dizem a Jesus, para que Jesus não vá pregar em Nazaré. Mas Jesus diz que é necessário pregar em Nazaré. E os apóstolos estão temerosos e vão com Jesus. E durante a pregação, Jesus começa então a ser admoestado, Jesus começa a ser ofendido, Jesus começa a ser humilhado, e os apóstolos começam a ficar extremamente preocupados com o que está acontecendo e vão perdendo o equilíbrio. Querem então entrar em contenda com os nazarenos. Querem tirar satisfação com os nazarenos pelo fato de estarem, de alguma maneira, humilhando, afetando, atacando Jesus. E quando Jesus então percebe que os ânimos estão prestes a se exaltarem, Jesus vira-se para os apóstolos e diz o seguinte: vamos embora para Cafarnaum, porque em Cafarnaum encontraremos pessoas mais simples, abertas ao evangelho do reino de Deus. Então é de fundamental importância que nós compreendamos a maneira didática como Jesus ensina a perdoar. Porque Cafarnaum é a localidade querida de Jesus. Cafarnaum é a localidade onde Jesus encontra-se com aqueles que o ouvem, que se encontra com aqueles que se encontram abertos a ouvir sobre o Evangelho. A maneira como Cafarnaum encontra-se localizada apresenta a rememorização de um ambiente bom, de um ambiente bonito, de um ambiente iluminado. Então, Jesus diz o seguinte: saiamos deste local que não nos agrada e não nos atende e comecemos então a empreender jornada para um local que fará que pela sua beleza, pela sua tranquilidade, venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que ocorreu aqui. Vamos para Cafarnaum, porque Cafarnaum nos estimulará ao fato de nos esquecermos do que aconteceu.
Vamos para Cafarnaum. A imagem que ficará registrada nas mentes e nos corações referente ao ambiente mais equilibrado, proporcionará então a desconstrução do ambiente que se apresentou desequilibrado, que se apresentou em situações diferentes. Então Jesus, ele se utiliza de todos os instantes, de todos os momentos para ensinar. E no processo do ensinamento, vai apresentando então aos apóstolos como proceder diante de determinadas situações, diante de determinadas circunstâncias, porque ele, Jesus, é sabedor de que não ficará muito tempo no corpo, mas os apóstolos ainda desconhecem isso. E Jesus precisava, então, trabalhá-los no sentido de que absorvessem informações, no sentido de que recolhessem do meio determinadas situações, para que, posteriormente, pudessem operar em seu nome, dentro daquilo que fosse possível fazer em razão daquilo que receberam de Jesus. Então, Jesus dizendo, vamos para Cafarnaum, é condizente ao ensinamento que possa ser dado em todos os instantes, eternamente para cada um de nós, porque cada um de nós sabe onde está a sua Cafarnaum. Cada um de nós sabe perfeitamente como se retirar então de situações e localidades difíceis e adentrar na localidade que te atende, adentrar na localidade que te envolve, adentrar na localidade que te proporciona paz. Então Jesus, em todos os instantes, vai proporcionando a todos os ensinamentos necessários a todas estas questões. E, naturalmente, dentro disso tudo, ocorre num determinado instante que Pedro questiona a Jesus, numa outra situação, sobre perante o envolvimento com as agressões alheias, ele deve perdoar então até 7 vezes? E Jesus responde a Pedro, Pedro, não deves perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, apresenta a Pedro a necessidade do perdão constante, apresenta a Pedro a necessidade de se buscar esquecer, de se buscar desconstruir as imagens que se encontram no fundo da caverna apresentada por Platão. Porque tais imagens são condizentes àquilo que se carrega no inconsciente profundo. E dentro do exercício constante de se buscar relevar, de se buscar esquecer as agressões que se recebe, então naturalmente as imagens no fundo da caverna vão sendo desconstruídas, as lembranças condizentes a questões que se deram em outras encarnações e onde lá não foi possível conseguirmos compreender que não deveriam ser absorvidas por nós, não deveriam ser mantidas ou valorizadas por nós, começam também a serem desconstruídas. Então Jesus tem nos ensinado em todos os momentos a nos envolvermos com um tipo de interpretação condizente à sua informação que é libertadora. E é libertadora por quê? Porque nos proporciona, através dos seus ensinamentos, a possibilidade de irmos nos desvinculando de questões internas, intensas, na estrutura emocional, que nos tem proporcionado, então, o impedimento no sentido de caminharmos com maior desenvoltura, com maior calma, com maior tranquilidade. Então, Jesus tem sido o grande instrumento libertador, tem sido o grande amigo que tem, através dos apóstolos, ensinado como proceder, como realizar, como sentir, principalmente isso. Jesus nos tem ensinado sobre como sentir, para que através do sentimento, que busca interpretar as sensações que se alcança,
Seja possível, então, por sermos inteligentes, sensíveis e racionais, fazermos outras e novas opções que permitam com que nos sintamos livres, calmos, tranquilos e, por conseguinte, envolvendo a todos aqueles que estiverem ao nosso redor dentro dos mesmos preceitos, dentro das mesmas questões. Então, é o que nós gostaríamos de tratar no dia de hoje, referente a este capítulo tão importante, e agradecemos pela oportunidade de termos estado reunidos com vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Abraço a todos.